Só tem um jeito de você resistir, se você for sócio e adquirir o conceito de sócio. Em ETF, você não tem a menor chance. Baster.com, mais de 20 anos de educação financeira e investimentos. O dinheiro é seu e a responsabilidade é sua. Se está certo e confiante no que vai investir, não precisa da confirmação dos outros e não tem por que ficar com raiva de quem fala mal do investimento. Eu, por exemplo, se eu tenho dinheiro na poupança, tem poucas coisas que falam tão mal, mas eu tenho certeza nesse momento da utilidade da poupança para mim como reserva de emergência. Então não faz a menor diferença o que falarem, nem eu fico com raiva. Eu acho que investir em ações é uma coisa positiva para quem entende e sabe o que está fazendo. Aí o sujeito fala, bolsa é cassino, não sei o quê, não me incomoda em nada. Então, essa raivinha vem, e essa necessidade de anuência vem de você não estar confiante no que você está fazendo. E se você não está confiante, não é para entrar em modo defesa, é para estudar mais e só investir no que você entende que acha que vai ter bom retorno para você. Aí você vai ver que os outros falarem mal não te incomoda mais. Porque as pessoas falam, mas o Basti, por que ele não indica ETF? Porque na teoria faria sentido. Eu não tenho que acompanhar muito, não tenho que ficar estudando em detalhe empresas, me afasta do mercado, diversifica bastante e tal, na teoria faria sentido, mas eu vou dizer porque não faz sentido para mim. Agora, você investe no que quiser e não precisa ficar com raiva. Mas também, se quiser ficar com raiva, pode ficar. Primeiro, explicando o que é um ETF. Exchange Trade Fund, ou seja, fundo negociado em bolsa. ETF é um fundo, você compra cotas. A diferença é que é um fundo negociado em bolsa. Os fundos, seja de ações, de renda fixa, do que for, multi, sei lá o quê, você vai lá e compra no banco, no asset, tal, você não compra na bolsa. É uma cesta de ativo financeiro, usualmente replicando um índice, mas não necessariamente. ETF não tem que necessariamente replicar o índice, apesar que os mais famosos replicam índices, que pode ser de renda variável ou fixa, administrado por uma gestora. Administrado por uma gestora, que acaba sendo o objetivo final desse tipo de investimento. Os dividendos reaplicados automaticamente está entre parênteses, porque não é obrigatório, é muito comum, mas não é obrigatório. Alguns ETF têm se tornado mais comum, distribuem dividendos, que é uma forma de atrair mais investidores, porque, obviamente, todo mundo acha que dividendo é brinde, então, distribuindo dividendo, você atrai mais investidor. É um fundo, para você investir tem que comprar cota de fundo, você não é sócio de nada. Eu compro 200 ações da Grendene, eu tenho 0,00000 da Grendene. Aqui você não tem nada. Você não é sócio de nada, não é ativo real. É um fundo. Você tem cotas de fundo. A única coisa que difere dos fundos é que nos de índice a gestão é passiva, apesar que tem ETF de gestão ativa, como os fundos, e são negociados em bolsa. De resto, é um fundo. Tem taxa de administração e também paga corretagem, emolumentos, os de ações, né? Os de renda fixa, não. O imposto de renda é de 15%, mas não tem a isenção de 20 mil. Se você tem um ETF, vendeu 10 mil, vendeu com lucro, tem que pagar imposto. Não tem isenção de 20 mil que tem quando você compra ações diretamente. Então, o fundo é ruim pelas taxas, come cota, que é a antecipação do imposto de renda, parece que não faz diferença, mas faz muito. Todo o dinheiro que tiram do seu investimento parece pouco, porque você tem R$100 e tiram 1, mas você está perdendo os juros compostos sobre aquele 1. A antecipação de imposto de renda faz perder muito dinheiro, porque você perde todos os juros compostos sobre aquele dinheiro que você pagou antecipado. Isso não é tão comum no ETF,
Mas o gestor de fundo é obrigado a comprar no topo e vender no fundo. O ETF é diferente, o ETF de ações, estou falando aqui do fundo de renda variável. Mas mesmo em renda fixa acaba acontecendo isso, porque tem topo e fundo de histerismo com renda fixa. Mas por que acontece? Se você tem um fundo de ações, começa a entrar cotista quando a bolsa está em alta, aí ele tem que comprar. Quando a bolsa desaba, todo mundo quer sair, ele tem que vender. Mesmo que ele seja um bom gestor, ele vai ser obrigado a fazer isso. Mas o objetivo de fundo é taxa de administração e de performance, se tiver. E o fundo é transferência de dinheiro dos cotistas para os administradores. Nós temos até gráfico que mostra isso. Isso aqui é o que eu já mostrei algumas vezes. Se você tivesse investido $1.000 com Warren Buffett em 1965, você hoje teria 4,3 milhões. Se a Berkshire, a empresa do Warren Buffett, que tem ações na bolsa, fosse um fundo de hedge cobrando taxa de administração e performance, os 4,3 milhões teria ficado 300 mil para o investidor e impressionantes 4 milhões para os gestores. Claro que aqui nós estamos falando de 35, mais de 60 anos e com administração e performance. Nem sempre é uma coisa tão absurda, mas isso aqui mostra qual é o objetivo de fundos. As pequenas diferenças entre ETF e fundo. Para investir, você tem que comprar cota em ambos. Então, isso é igual em ambos. A única diferença é que no fundo você compra cota em banco, asset, seja lá o que for, e no ETF você compra cota na própria bolsa. Todos os dois são tributados na fonte quando é vendido com lucro. Mas no ETF você é responsável pelo recolhimento do imposto de renda. No fundo já vai direto. O fundo é lançado pelo valor investido. Você chega no final do ano, eles vão te mandar isso, o banco, você tem 120 mil no dia 31/12 e tal, é aquilo que você lança. ETF é igual a ação, você lança pelo custo de aquisição. As cotas de ETF são negociadas em bolsa, como eu falei. Nos que replicam o índice, você tem gestão passiva depois da compra. Ele apenas replica o índice, obviamente ele tem que ir ajustando conforme o índice. Mas tem ETF com gestão ativa. Os fundos usualmente têm gestão ativa. Tirando essas pequenas diferenças, o ETF é um fundo. Normalmente tem mais uma diferença. As taxas dos ETFs são menores que dos fundos. Eu só queria mostrar da grandeza das taxas, né? Então, aqui é o percentual do seu investimento que você vai perder com taxas anuais. O 2% dos fundos, ou 1%, agora muitos passaram para 1%, é um verdadeiro absurdo. Com 25 anos, 40% do teu dinheiro já está na mão dos gestores, né? E aqui no Brasil, isso aqui é americano. Aqui no Brasil, é interessante porque às vezes é um percentual menor, mas eles terminam com mais dinheiro ainda, porque permitem taxas maiores, inflação e tal. Muitos ETFs giram em torno disso aqui, né? O 0,5%. Não é, mas é dinheiro, né? A taxa, diferente do fundo, não é o principal problema dos ETFs, normalmente, desde que você não pegue os que têm taxa muito alta. É um problema somado aos outros, porque se fosse um excelente investimento, essa taxa aqui seria razoável. Como tem outros problemas muito graves, essa taxa passa a ser grave também. Tirando de lado o ETF de renda fixa, que não faz, nenhum deles faz sentido para mim. Mas o ETF de renda fixa é uma verdadeira loucura, porque você vai comprar um ETF para comprar título Tesouro Direto, qual é o sentido? Você vai lá e compra, não tem dificuldade nenhuma. Nos Estados Unidos, para quem investe lá, você tem os bonds que também não tem nenhuma dificuldade de comprar. Muito importante vocês adquirirem o conceito que ninguém tem que bater nada, porque essa é uma das formas que te levam para girar. Bater índice, ou seja lá o que for, é apenas uma forma de te induzir a girar ou pagar taxas desnecessárias a intermediário.
você não tem que bater nada. O que vai te enriquecer é trabalhar, poupar em valor e deixar quieto. Como é que você bate tudo? Bate qualquer índice, bate inflação, bate qualquer coisa. Poupando todo mês, incluindo mais dinheiro no seu patrimônio. Isso bate qualquer coisa. E o ETF de índice, ele também não bate o índice. Porque mesmo que a taxa não seja alta, tem taxa. E, que eu vou mostrar mais tarde, você vai vender no fundo em pane. Então, mesmo o ETF de índice não bate índice nenhum. Então, nem para isso ele serve. O argumento da diversificação. Porque o Baixa sempre fala em diversificação, ETF é uma baita diversificação, olha só, tem 400 empresas, sei lá. Os índices, na verdade, são pouco diversificados. Usando o exemplo de agora, se a NVIDIA faz parte do índice, quando houver uma revisão do índice, o percentual dela no índice vai aumentar. E o ETF vai ter que comprar mais dela. Então, o ETF vai comprando mais do que sobe mais. E como já mostramos aqui, diversificar a carteira é extremamente simples, não tem dificuldade nenhuma. O ETF de índice, como eu falei, é uma falsa sensação de diversificação. A maior empresa do SP500 representa 7,2%. E as 3 maiores empresas têm quase 20%. Se você botar R$10.000 no ETF do SP500, R$2.000 vão estar alocados apenas em 3 empresas, 20% do dinheiro. Tem 400 empresas, mas a maioria não é nada. A maioria não representa absolutamente nada. E o que é pior, o ETF é obrigado a comprar lixo. Porque a gente mostra aqui que não é fácil você escolher as melhores empresas. Mas é muito fácil não comprar lixo. Isso é extremamente fácil. IPO recente, não dá lucro, só dá prejuízo. Não sei. É muito fácil você tirar os lixos da sua carteira. Não tirar, depois que comprou, deixa quieto. Mas não ficar comprando lixo. É só você ir atrás de lucro consistente. Você não vai ter as melhores empresas da Bolsa, pode até ter uma ou outra. Provavelmente vai ter uma ou outra. Não vai ter a melhor carteira da Bolsa. Mas não ter lixo é bem fácil. Mas o ETF é obrigado a comprar lixo porque os critérios nos índices de liquidez obrigam o gestor a comprar empresa ruim que não dão lucro. Empresa que você nem olharia. Se replica índice, aqui é L. Tente comprar tudo. 25% dos ETF nos Estados Unidos desapareceram. O percentual que uma empresa tem nos principais índices está mais ligado ao seu tamanho do que ao seu histórico financeiro. Porém, um bom retorno está mais ligado ao histórico financeiro do que ao tamanho. Tem um monte de empresa com retorno espetacular que você vai ter um pedacinho e umas empresas grandes com retorno ruim que você vai ter um percentual imenso. E você não tem menor controle sobre isso. Empresas muito boas podem representar quase nada do índice. Empresas não tão boas representam percentuais bem grandes. Tem empresas não lucrativas nos índices. Isso acontece, olha só, pois para entrar no principal índice, a empresa precisa ter um bom histórico de lucros, porém não precisa manter para ficar. Então, empresas que eram boas, sei lá tanto tempo, e que vão ficando ruins, podem ter uma participação grande no ETF. A empresa pode ter vários resultados ruins, até mesmo prejuízo, e ficar no índice. E não é difícil encontrar empresa boa, ainda mais nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a dificuldade, quando você abre a área de estoques aqui do site, é parar de escolher empresa. Porque é empresa boa atrás de empresa boa. É extremamente fácil. Ninguém precisa ter 400 empresas, 1.000 empresas, ninguém precisa ter nada disso. Stock pick, não vence o índice, não sei o que, isso faz a menor diferença. Eu falei, você não precisa vencer nada. Você precisa, essa é a grande dificuldade, que é aquela frase do Charles Munger. A gente teve uma vantagem imensa apenas tentando não fazer idiotice, enquanto a maioria tenta ser esperto demais. Então, basta você escolher empresa boa, a maioria, porque uma outra vai ficar ruim, e ir aportando.
Você vai vencer índice, vencer... Eu estou tentando explicar para vocês, não é que você pode não vencer percentualmente a tua carteira, mas o fato de você ir aportando mais vai vencer qualquer coisa. Então, o que você precisa no seu patrimônio é que ele não seja um bando de lixo que vai destruir seu patrimônio. Você só precisa que ele tenha valor, seja renda fixa, ações, FII, o que for, imóvel, que tenha um valor razoável, que não perca muito poder de compra no longo prazo. E você vai se garantir aportando mais. É só isso. É extremamente simples. A ilusão de que você vai conseguir investimentos que vencem sei lá o quê, te leva a girar, girar, girar e diminuir seu patrimônio. Aqui é um exemplo muito interessante. É o ETF vegano do clima. As principais empresas dele, Apple, Microsoft, Facebook, AT&T, Visa. Você não tem a mínima ideia do que você está comprando. O que os ETFs fazem é colocar um nome modinha e ficam lá com as mesmas empresas. E aí você vai trocando de nome modinha para nome modinha, você não tem a mínima ideia. É tanta coisa que você não tem a mínima ideia. E assim, porque falam, o Baster fala para não ficar muito tendo trabalho com o mercado, não sei o quê, então é ETF. É muito mais difícil você ficar acompanhando, entendendo tudo que tem no ETF e analisar aquilo tudo do que você escolher 30, 40 empresas boas nos Estados Unidos ou 20 aqui no Brasil. O ETF tem parâmetro fixo, seja índice, né, que eu já falei. O do índice tem parâmetro fixo, que é seguir o índice. Então, vai ter que ter as empresas lá mesmo do índice. E empresas boas que são pequenas não vai ter um percentual pequeno. Mas mesmo os outros, eles têm critério fixo. Se o principal critério é lucro, então uma boa empresa passa por um momento temporário ruim ou tem um não recorrente. Sai do ETF, isso nos gestões ativas. A gente mostrou diversos exemplos. Vale, por exemplo, Brumadinho, sei lá o que, foi lá embaixo, prejuízo, R$9, sai do ETF, agora foi para 100. É o grande problema do ETF. Você vai perder empresas que te deixariam rico. Aí você tem o principal critério, empresa sem dívida. Aí uma boa empresa compra uma concorrente, faz dívida, sai do ETF. Uma TOTUS da vida, comprou lá a Bematec, faz... Não sei se ela fez dívida na época, estou usando um exemplo. Para comprar a Bematec, ela fez uma baita dívida, sai do ETF. Depois, explodiu. O principal critério é não pagar dividendos. Aí a empresa é muito boa, mas não tem mais para onde crescer, começa a pagar dividendos, sai do ETF. Já viram a desgraça? O ETF fica girando. O principal critério é pagar dividendos. Aí a empresa decide comprar uma concorrente, deixa de pagar dividendo por um tempo, sai do ETF. Então o ETF fica ali girando. Se esses critérios funcionassem, computadores já tinham dominado a escolha de empresa, já tinha virado renda fixa. Os critérios do ETF não consideram ser boa empresa, mas os parâmetros determinados pelo ETF. Por causa disso que eu falei nesses outros slides, você vai perder o maior ganho da Bolsa. O maior ganho da Bolsa é você ter uma NVIDIA, uma Amazon, uma VEG, uma Droga Raia e guardar por 20 anos, 30 anos. É a única chance do investimento em ações realmente contribuir para o seu enriquecimento. Nada pode contribuir mais para o seu enriquecimento considerando investimentos do que isso. E o ETF vai mandar essa embora, porque ela em algum momento não vai preencher algum critério e você vai perder ela. Nada pode destruir mais seu patrimônio que abandonar team baggers pelo caminho. Team baggers é um conceito do Peter Lynch de empresas que multiplicam por 10, ou 100, ou 1000, ou o que seja. Se essa empresa crescer demais ou não atingir mais os critérios, ela pode sair do ETF, por exemplo, o ETF de small caps, que o pessoal adora. É uma desgraça total, as que dão certo vão saindo do ETF. Você fica só com as ruins. Quer ideia pior do que essa? ETF de small cap? Porque aí cresceu, não é mais small cap, tem que sair.
já é sardice você ficar comprando small cap, você deve comprar empresa boa. Mas pelo menos se você compra small cap e ele crescer, você vai ficar com ela. No ETF não, ela vai sair do ETF. Warren Buffett, a riqueza dele vem de 10% do portfólio dele. O ETF, se Berkshire fosse um ETF, tinha tirado essas 10%. Todas elas já tinham, de algum jeito, saído do ETF. Então, a gente investe em ações, como eu falei, uma parte do nosso patrimônio podendo ter um retorno maior, mantém lucro e tal, mas temos a chance de segurar por 20 anos, 30 anos, uma Nvidia, uma Amazon, uma Apple, uma VEG, uma Droga Raia, tal, que vai contribuir bastante para o seu enriquecimento. Se é um ETF, você vai perder essas. Então, você vai perder o que você pode mais ganhar. E aqui é uma desgraça, como eu já falei. Quando você, mesmo fora do ETF, com aquela burrice de alocação inteligente, de vender o que está para frente, e você sai de uma empresa dessas porque já subiu demais, você não percebe o prejuízo, porque assim, você construiu um patrimônio de 2 milhões. Se tivesse ficado nela, seria 2,5 milhões. Mas você tem lá os 2 milhões, mas você não sabe que teria 2,5 se tivesse ficado nela. Então é um prejuízo que você nem fica sabendo, mas é um prejuízo enorme. E a coisa mais grave, o ETF, você não é sócio. Esse conceito é difícil de entender, mas é a sua única chance de sobreviver com ações. Enquanto você estiver falando em papel, cota, não sei o quê, você não tem a menor chance. Você só vai ter chance no dia que você entender: eu tenho um pedacinho da VEG, eu tenho um pedacinho do Itaú, eu sou sócio, a cotação não é nada. Porque se a empresa for boa, a cotação vai acompanhar os lucros. Então eu nem olho mais cotação, porque aquilo não é nada, nem representa nada. Quando você não adquire o conceito de sócio, e no ETF é impossível, porque você tem cotas, tem um papel, e você não é sócio, você literalmente não é sócio, a chance de não vender no fundo em pânico é quase nula, porque o buy and hold é extremamente simples, o buy. O hold é dificílimo. A gente está há muito tempo com bolsa que não desaba de verdade, mas em algum momento provavelmente vai acontecer. E vocês vão ver que quando desaba, o volume aumenta uma enormidade. Por quê? Porque está todo mundo vendendo. Mas ninguém está comprando? Sim, mas a sardinhada está todo mundo vendendo. Sócio não tem que bater nada, não tem que vencer nada, só se manter o máximo de tempo possível em boas empresas. E aí vem o troço. O investidor em ETF, ele é um investidor ruim. Quer ficar com raiva, fica. Ele não adquire o conceito de sócio, ele não escolhe as empresas e ele terceiriza. Isso é a característica do investidor ruim. Sempre que você terceiriza seus investimentos, é ferro. Sempre vão cobrar caro para investir pior do que você e para tirar o teu dinheiro. Se você não adquirir o conceito de sócio, é melhor você não ter ações. Na alta é molengo-tengo. Durante o período de alta não é tão grave investir em ETF, apesar das grandes perdas em taxa. O grande problema é quando o mercado cair 60% e ficar 6 anos em queda só com notícia ruim. O sócio, que tem o conceito de sócio, pode até não resistir. Mas os que não são sócio, que tem ETF, seja lá o que for, não tem qualquer chance. Não tem como resistir. Mas eu tenho 5 milhões e só tenho R$200 em ETF. Tá, aí você vai resistir, mas sabe, é exemplo maluco de exceção que só estimula a burrice. Eu reitero isso, que vocês não têm ideia do quanto isso é importante. Vocês têm que aproveitar toda essa época que a bolsa não está desabando para adquirir o conceito de sócio. Com ETF, vocês não vão adquirir esse conceito. Qualquer um pode enriquecer, investir no ETF ou o que for.
porque o que determina primordialmente, se não investir somente em nicho, é aporte e tempo. Então, obviamente, se você bota todo o teu dinheiro em ETF é lixo, não, mas se você tem um percentual em ETF, não quer dizer que você não vai poder enriquecer, porque o que determina mesmo é aporte e tempo. Mas, dito isso, ETF é colocar as chances contra você e é uma certa forma de preguiça, que acaba levando a ser mau investidor. O ruim sempre ganha do bom, né? Como o pessoal fala, vou pegar 5% aqui e fazer trade, vai terminar perdendo tudo. Quando você abre a porta, o ruim sempre ganha do bom. Se você aceita trabalhar mal, por alguma razão, você vai trabalhar mal o tempo todo. A coisa ruim sempre domina, você não pode abrir a porta. Você com o ETF está colocando as chances contra você por tudo isso que eu mostrei. Achar que alguém vai cuidar do seu dinheiro melhor do que você por uma pequena taxa é uma ilusão que te mantém sendo um mau investidor. Não é ETF, seja lá o que for, ninguém vai cuidar do seu dinheiro melhor do que você. Só investe no que você entende. Eu só entendo de caderneta, então só investe na caderneta. Quer investir em outra coisa? Estuda. O FII, você vai dizer, mas FII é cota também. Nos Estados Unidos tem os REITs, que são empresas. Mas o FII eu não tenho. O ETF é uma preguiça e uma coisa que me prejudica, porque eu posso ir lá e comprar ação. Eu não preciso de ETF, eu posso ir lá e comprar tesouro direto. Então é só preguiça e pagar dinheiro para alguém. Não é só a taxa, como eu mostrei. O FII eu não tenho alternativa. Eu não posso comprar um shopping. Eu não posso comprar um hotel. Eu não estou falando que você tem que investir em FII. Mas FII não tem alternativa. Se FII fosse de coisa pequena que compra por R$10, não tinha sentido. Mais importante, não é sócio. É o mais importante dessa live. É a principal razão para não investir em ETF. Você não é sócio. As perdas no ETF são iguais às de fundo. Na maior parte das vezes não são prejuízo, mas perda de patrimônio. Então o investidor não percebe. Para mim é o pior tipo de perda que tem, porque você nem aprende com a perda. Poupar é difícil. Fazer os juros compostos agirem sobre o dinheiro é mais difícil. Não interromper o processo de juros compostos quando os mercados estão desabando é excruciante. Como eu já falei aqui diversas vezes, você tem R$100 mil em ações. Aí vai lá todo pimposo e pega e aporta 3 mil. 103 mil. Dia seguinte você tem 95. Aí, fechou o mês, hora de aportar de novo, está com 90. Você vai lá, aporta 3 mil, 93. Opa, agora vai. Dia seguinte está com 82. É excruciante. E quanto mais dinheiro, mais excruciante, porque você tem 2 milhões, dia seguinte está com 1.800, caiu 200 mil do teu dinheiro. Aí você vai lá, você é um cara ricão, você vai lá, aporta 20 mil, 1.820, dia seguinte está 1.700. É excruciante. Só tem um jeito de você resistir, se você for sócio e adquirir o conceito de sócio. Em ETF você não tem a menor chance. Zero chance. Não vai passar, vai vender no fundo em pânico. Porque você não é sócio de nada. Se eu sou sócio, eu compreendo que o mercado está em free fall, mas isso não quer dizer que a Grendene faliu. Isso não quer dizer que o Itaú faliu. Então eu sou sócio da empresa. Ela pode, às vezes, até a parte de lucros piora, mas muitas vezes ela continua tendo lucro durante esse período. Então você consegue até resistir. Comprar é difícil pra caramba, mas às vezes você consegue não vender. Se conseguir não vender, já tá bom.